Quantas vezes você já foi julgado pela cor da sua pele antes mesmo de abrir a boca? Quantas barreiras invisíveis precisou atravessar para provar que merecia estar onde estava? Para alguns, essa não é uma pergunta retórica. É a realidade de cada dia que amanhece. O sol da manhã de terça-feira entrava pelas janelas do Mercado Central de Santos com uma luz dourada que transformava até mesmo o lugar mais simples em algo especial. Era nesse horário que Antônio Ferreira gostava de fazer suas compras. Aos 68 anos, aposentado depois de 3 décadas trabalhando como auxiliar de manutenção no fórum da cidade, ele tinha seus rituais bem definidos. Sempre às 8h30, sempre com a mesma lista escrita à mão pela esposa, sempre com a paciência de quem aprendeu que a pressa não leva a lugar algum. Antônio caminhava devagar pelas prateleiras, examinando os preços, comparando marcas, lembrando da época em que cada centavo precisava ser contado 2 vezes. O cabelo grisalho estava penteado com cuidado, a camisa social azul clara passada a ferro, as calças sociais com vinco perfeito. Mesmo para uma ida ao mercado, Antônio mantinha a elegância discreta que sempre foi sua marca. Aparência é a primeira impressão que você dá no mundo, costumava dizer para os filhos. E primeira impressão só se dá uma vez. Naquela manhã, porém, algo estava diferente no ar. Uma tensão sutil pairava entre os corredores, como se o próprio ambiente pressentisse que a rotina tranquila seria quebrada. Antônio estava na seção de produtos de limpeza quando ouviu os primeiros sinais de confusão. Vozes alteradas vinham do caixa principal. Uma discussão que começava baixa, mas ganhava volume a cada segundo. "Senhor, o senhor precisa sair da fila e aguardar sua vez." A voz era áspera, autoritária. Antônio reconheceu o tom imediatamente. O mesmo que ouvia quando adolescentes negros eram abordados na rua, quando trabalhadores como ele eram tratados com desconfiança em lugares onde sua presença era questionada. Ele se aproximou discretamente, carregando sua cesta com produtos básicos: sabão em pó, detergente, papel higiênico. Coisas simples de uma vida simples. Mas a simplicidade naquele momento não o protegeria do que estava prestes a acontecer. Na frente do caixa, um jovem negro de talvez 20 anos segurava uma nota de R$50, visivelmente nervoso. Ao lado dele, de braços cruzados e expressão intimidadora, estava o policial militar, João Henrique Santos, de 34 anos, que deveria estar garantindo a segurança do estabelecimento, mas claramente havia transformado uma situação rotineira em algo bem maior. "Eu não fiz nada de errado", dizia o rapaz, a voz tremendo. "Só estava esperando minha vez de pagar." "Está me desrespeitando", retrucou o policial. "Eu vi você mexendo no bolso. Pode estar escondendo alguma coisa." Antônio observava a cena com um aperto no peito. 40 anos trabalhando no fórum tinham-lhe ensinado a reconhecer injustiça quando ela aparecia. E aquilo era injustiça em sua forma mais crua e cotidiana. O idoso se aproximou mais, mantendo a postura ereta que sempre o caracterizou. Sua presença era discreta, mas firme. Décadas de experiência lhe haviam ensinado que, às vezes, a simples presença de uma testemunha adulta pode mudar completamente a dinâmica de uma situação. "Com licença", disse Antônio dirigindo-se ao jovem. "Está tudo bem aqui?" Foi quando o policial virou a atenção para ele. O olhar de João Henrique passou de autoritário para desdenhoso em questão de segundos. Ali estava mais um negro que, na visão distorcida do policial, provavelmente estava envolvido em alguma tramóia. "O senhor pode se afastar", disse João Henrique, apontando o dedo para Antônio. "Isso não é da sua conta." "É da minha conta, sim", respondeu Antônio, mantendo a voz calma e firme. "Sou cidadão brasileiro e tenho o direito de estar aqui. E pelo que estou vendo, esse rapaz não fez nada de errado." A resposta não agradou o policial. Sua postura ficou mais rígida, mais ameaçadora. João Henrique era daqueles que confundiam autoridade com autoritarismo, que acreditavam que a farda lhe dava o direito de humilhar quem quisesse. "Está duvidando do meu trabalho?", perguntou, se aproximando de Antônio com passos deliberadamente intimidadores. "Estou questionando se isso que você está fazendo é realmente trabalho",
respondeu o idoso sem recuar um centímetro. O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto desnecessário. João Henrique, sentindo sua autoridade questionada por um simples velho, como pensava, deu um empurrão em Antônio. Não foi violento o suficiente para derrubar o idoso, mas foi humilhante o suficiente para que todas as pessoas presentes parassem o que estavam fazendo. Antônio cambaleou, mas se manteve de pé. Sua dignidade, porém, havia sido atacada publicamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O tipo de silêncio que aparece quando todos sabem que uma linha foi cruzada. Agora sai da minha frente antes que eu te leve para a delegacia por desacato. Ameaçou João Henrique, imaginando que havia resolvido o problema da forma que sempre resolvia, com intimidação. Antônio olhou ao redor. Viu os rostos constrangidos dos funcionários do mercado, os olhares de piedade dos outros clientes, a expressão de revolta contida do jovem que havia sido inicialmente abordado. Era o tipo de cena que ele havia testemunhado centenas de vezes ao longo da vida, mas sempre como espectador. Agora, aos 68 anos, ele era o protagonista de mais um episódio de racismo institucional. Com a dignidade que sempre o caracterizou, Antônio ajeitou a camisa amarrotada pelo empurrão, olhou diretamente nos olhos do policial e disse: "Jovem, você não sabe quem é meu pai." João Henrique soltou uma risada de escárnio. "Seu pai? O senhor tem cara de quem o pai deve ser igual ao senhor. Pedreiro, gari, essas coisas." "Meu pai morreu há 15 anos, disse Antônio, ainda mantendo a calma. "Mas minha filha está muito viva. E ela vai querer conversar com você." O policial não deu importância às palavras do idoso. Na sua visão limitada de mundo, pessoas como Antônio não tinham filhos que pudessem representar qualquer tipo de ameaça à sua posição. "Vai chamar sua filha para me dar uma lição?" zombou. "Deixa ela vir. Vou ensinar educação para ela também." Antônio não respondeu. Simplesmente tirou o celular do bolso, um aparelho simples, mas funcional, e discou um número que sabia de cor. "Alô, Carmen. É o papai. Você pode vir ao Mercado Central? Aconteceu uma situação aqui." Do outro lado da linha, a voz que respondeu carregava a autoridade de quem estava acostumada a ser ouvida com atenção. "Papai, está tudo bem? O senhor está machucado?" "Estou bem, filha. Mas um policial aqui acha que pode empurrar idosos sem consequência. Eu estou saindo agora. Não deixe ninguém ir embora." Antônio guardou o telefone e se dirigiu a João Henrique. "Ela está vindo." O policial riu novamente, mas havia algo no tom de voz de Antônio que começava a incomodá-lo. Uma segurança, uma certeza que não combinava com o estereótipo que ele havia criado na mente. 20 minutos depois, um carro oficial parou em frente ao mercado. Não era um carro qualquer. Era o veículo oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, com toda a solenidade que o acompanha. A porta se abriu, e dela desceu uma mulher de 45 anos, imponente mesmo aos 1,65 de altura, terno cinza impecável, cabelos cuidadosamente penteados, a postura de quem carregava o peso da autoridade judicial sobre os ombros. Era Carmen Ferreira dos Santos, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela atravessou a entrada do mercado com passos firmes, o som dos saltos ecoando contra o piso cerâmico. Não precisava se anunciar. Sua presença era anúncio suficiente. João Henrique, que até aquele momento mantinha a pose arrogante, sentiu algo mudar no ambiente. Havia algo naquela mulher que irradiava a autoridade real, não a autoridade emprestada de uma farda. "Onde está meu pai?" perguntou Carmen, dirigindo-se ao gerente do mercado que havia se aproximado, claramente nervoso com toda a situação. "Está ali, Excelência", respondeu o homem, apontando para onde Antônio aguardava. Foi só quando João Henrique ouviu a palavra excelência que seu mundo começou a desmoronar. Seus olhos se moveram da mulher elegante para o idoso que ele havia empurrado, tentando conectar os pontos de uma equação que não fechava na sua mente preconceituosa. Carmen se aproximou do pai, verificou se ele estava bem, e só então voltou sua atenção para o policial. Quando ela o encarou, João Henrique sentiu pela primeira vez na vida o que era estar do lado mais fraco de uma relação de poder. "O senhor é o policial que empurrou meu pai?"
Perguntou com a voz controlada de quem estava acostumada a conduzir interrogatórios. Eu não sabia que... Começou João Henrique gaguejando. Não sabia o quê? Que ele era ser humano? Que merecia respeito? Que empurrar um idoso de 68 anos é crime? O policial tentou se recompor. Senhora, houve um mal-entendido. Desembargadora, corrigiu Carmen friamente. E não houve mal-entendido nenhum. Houve abuso de autoridade e agressão física contra um cidadão idoso. O silêncio no mercado era absoluto. Funcionários, clientes, todos observavam aquela inversão de poder com uma mistura de fascínio e justiça poética. O jovem que havia sido inicialmente abordado permanecia ali, testemunha de como uma situação de opressão pode se transformar em um momento de prestação de contas. Carmen tirou o telefone e ligou diretamente para a Corregedoria da Polícia Militar. Não precisou se identificar longamente. Sua voz era conhecida nos círculos judiciais e militares. Coronel Martins? Aqui é a desembargadora Carmen Ferreira. Tenho uma situação que precisa de atenção imediata. Um PM empurrou meu pai de 68 anos no Mercado Central de Santos. Sim, empurrou mesmo. Preciso que envie uma equipe aqui agora. Enquanto falava ao telefone, ela mantinha os olhos fixos em João Henrique, que começava a entender a dimensão do que havia feito. Não era apenas questão de ter agredido um idoso, era questão de ter agredido o pai de uma das autoridades judiciais mais respeitadas do Estado. Papai, disse Carmen, voltando-se para Antônio. O senhor quer registrar a ocorrência? Antônio olhou para o policial, que agora parecia ter encolhido dentro da própria farda. Viu um homem jovem, provavelmente filho de alguém, provavelmente com uma família que dependia do seu salário. Um homem que havia sido educado a ver o mundo através de lentes distorcidas pelo preconceito. Quero que ele aprenda, disse Antônio, finalmente. Quero que ele entenda que não pode tratar as pessoas assim, mas não quero destruir a vida dele. Carmen assentiu, compreendendo a sabedoria do pai. Voltou-se para João Henrique. O senhor vai ser afastado para a investigação. Vai passar por um processo disciplinar e vai fazer um curso sobre direitos humanos e relações étnico-raciais. Se meu pai tivesse caído, se tivesse se machucado, essa conversa seria bem diferente. 15 minutos depois, chegaram 2 oficiais, superiores da PM. A cena que encontraram era constrangedora. Um soldado acuado, uma desembargadora indignada e dezenas de testemunhas que haviam presenciado tudo. João Henrique foi afastado imediatamente. Sua arma e distintivo foram recolhidos ali mesmo, na frente de todos que haviam testemunhado sua arrogância. A humilhação era proporcional à humilhação que ele havia tentado impor a Antônio. Mas a história não terminou ali. 3 dias depois, Carmen recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina nervosa. Desembargadora, aqui é Marisa Santos. Sou esposa do João Henrique. Por favor, não desligue. Carmen não desligou. Ouviu em silêncio enquanto a mulher explicava que o marido estava em casa, devastado, que haviam perdido o sono, que ele finalmente havia entendido a gravidade do que fizera. Ele quer pedir desculpas pessoalmente ao seu pai, disse Marisa. Não, para livrar a cara, mas porque realmente entendeu que errou. Uma semana depois, na casa simples, mas bem cuidada de Antônio, João Henrique apareceu à porta. Não estava de farda, usava roupas civis, carregava um buquê de flores e uma carta escrita à mão. Antônio o recebeu na sala de estar, a mesma onde havia criado 5 filhos, onde havia comemorado formaturas e casamentos, onde havia chorado perdas e celebrado vitórias. A sala que representava uma vida inteira de dignidade e trabalho honesto. João Henrique se sentou na borda do sofá, claramente desconfortável, mas determinado a dizer o que havia ido dizer. Seu Antônio, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não é porque sua filha é desembargadora. É porque o senhor é um ser humano que merecia respeito e eu não dei. Antônio o escutou em silêncio. Quando o policial terminou de falar, o idoso se levantou. Foi até a estante e voltou com uma foto emoldurada. Essa é minha família, disse, mostrando a imagem.
5 filhos. 3 formados em universidade pública, 2 em particular. Um advogado, uma desembargadora, uma enfermeira, um engenheiro e um professor. Todos criados com o dinheiro que eu ganhava varrendo os corredores do fórum. João Henrique olhou a foto, tentando conciliar a imagem da família bem-sucedida com os preconceitos que carregava. Sabe o que aprendi criando esses meninos? Continuou Antônio. Que caráter não depende de dinheiro. Que dignidade não vem do cargo. E que respeito se ensina em casa, não na rua. O policial baixou a cabeça. Eu não fui criado assim. Em casa sempre ouvi que negro é perigoso, que pobre é vagabundo, que quem mora na periferia é bandido, interrompeu Antônio com gentileza. Eu sei como é. Eu cresci ouvindo isso também. A diferença é que eu escolhi não acreditar. Os 2 homens ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Antônio serviu café. O mesmo café, que servia para qualquer visita, sem distinção de classe ou cor. João Henrique, disse, usando o nome do policial pela primeira vez. Você pode se tornar parte da solução ou continuar sendo parte do problema. A escolha é sua. 6 meses depois, João Henrique havia completado não apenas o curso obrigatório sobre direitos humanos, mas havia se inscrito voluntariamente em um programa de capacitação sobre policiamento comunitário. Havia retornado ao trabalho mais mudado. Ele procurou Antônio novamente, dessa vez para lhe contar sobre uma situação em que havia evitado uma abordagem desnecessária a um jovem negro. Lembrei do senhor, disse. E pensei, será que esse menino também tem uma família que se orgulha dele? Antônio sorriu. Todos têm, João. Todos têm. A história se espalhou pelos corredores do fórum, pelos quartéis da PM, pelas conversas de botequim, não como um caso de vingança ou humilhação, mas como um exemplo de como é possível transformar um momento de injustiça em uma oportunidade de crescimento. Carmen, por sua vez, passou a usar a experiência do pai em suas palestras sobre justiça social. Meu pai sempre foi meu maior exemplo de dignidade, dizia ela. Naquele dia no mercado, ele me ensinou que a verdadeira autoridade não vem da toga que eu uso, mas do caráter que carregamos. O mercado onde tudo aconteceu colocou uma placa discreta perto da entrada. Aqui, todos são bem-vindos. Respeito. É o que oferecemos e o que esperamos receber. João Henrique, hoje sargento, mantém contato regular com a família de Antônio. Todos os anos, no aniversário do idoso, ele aparece com um bolo e uma nova história sobre como aplicou na rua as lições que aprendeu naquela casa simples, mas cheia de sabedoria. E Antônio, aos 69 anos, continua fazendo suas compras no mesmo mercado no mesmo horário, com a mesma lista escrita à mão pela esposa. A diferença é que agora, quando caminha pelos corredores, carrega consigo a certeza de que pequenos atos de coragem podem gerar grandes transformações. Na última vez que estiveram juntos, João Henrique perguntou a Antônio: como o senhor conseguiu me perdoar tão facilmente? O idoso pensou por um momento antes de responder. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher o que você vai fazer com a memória. Eu escolhi transformá-la em ensino. Essa é a força transformadora do respeito conquistado não pela posição social, mas pela dignidade humana. Antônio Ferreira ensinou que a autoridade verdadeira vem do caráter e que a justiça real acontece quando conseguimos ver a humanidade uns nos outros, mesmo e especialmente nos momentos de conflito. Se histórias como a de Antônio e sua família te fazem refletir sobre o poder da dignidade e do respeito mútuo, inscreva-se no canal para continuar acompanhando narrativas que mostram como pequenos atos de coragem podem gerar grandes transformações sociais. Porque a verdadeira mudança começa quando entendemos que cada pessoa carrega dentro de si uma história que merece ser respeitada, independentemente da cor da pele, da idade ou da condição social. A justiça real acontece quando aprendemos a enxergar a humanidade que existe em cada um de nós.